Então, retomando o episódio anterior, como se pode conciliar a diferença no volume cerebral entre TEA e TDAH com as semelhanças de sintomas entre os dois? Como é que se pode cogitar uma origem comum dos dois transtornos quando existe uma diferença significativa no volume cerebral entre os dois? Certo? E a resposta está no insulto neuronal, tá? Tratando de um processo estritamente epigenético. Bom, existe hoje um consenso entre vários pesquisadores de altíssimo nível, tá? Explicando que o insulto neuronal é a origem comum do autismo e do déficit de atenção. Então, vamos ver como é que vamos ver isso direito. Basicamente funciona assim. O insulto neuronal altera o ambiente cerebral, que muda e faz o comportamento do cérebro mudar em resposta ao ambiente, que foi alterado. Isso muda o padrão de formação das conexões e das redes neuronais. E, obviamente, compromete a comunicação cerebral. E daí a gente tem o comportamento alterado da criança. Então, olha o seguinte. Você vê que o insulto é sistêmico. Quer dizer, afeta o ambiente cerebral inteiro, em maior ou menor extensão, porque o insulto é cometido sobre a unidade sinalizadora do cérebro, certo? O neurônio. Tá bom? Então, a partir do neurônio que forma as redes de sinalização do cérebro, é que a gente tem o processamento de informações e o controle das funções do corpo. Sistema nervoso central. Tá? Então, não tem como não ser sistêmico, certo? E aqui, a gente tem, olha isso aqui. Aqui, a gente tem as principais estruturas do cérebro, TEA e TDAH, que acabam sendo negativamente impactadas por conta do insulto neuronal e que geram sintomas que eu mencionei no episódio anterior e que toda mãe e pai de criança atípica conhece bem. Então, nessa imagem, o córtex pré-frontal e os gânglios de base estão em azul. E são regiões onde o TEA mostra aumentos volumétricos em comparação ao cérebro típico e especialmente ao TDAH, certo? Tem uma diminuição volumétrica nessas regiões. A gente viu. Agora, o cérebro e o corpo caloso estão em verde. E nessas regiões, o TEA e o TDAH mostram anormalidades semelhantes. Okay? Em vermelho, a gente tem as regiões predominantemente implicadas no TEA, incluindo a amígdala e o lóbulo temporal. Em resumo, as estruturas exibindo anormalidades que a gente está vendo aí são essenciais para o processamento cognitivo, emocional e motor da gente. Tá? E ainda para a integração dessas modalidades. Quer dizer, o movimento, o pensamento e o sentimento precisam dialogar o tempo todo. Tá? Estão se falando. Especialmente no caso do corpo caloso, que está em verde aí, ó. Veja isso. Porque integra os hemisférios do cérebro. E está comprometido tanto no TEA como no TDAH. Certo? Bom, se as principais estruturas do cérebro são tão negativamente impactadas por conta do insulto neuronal, a gente tem que realmente fazer um esforço para entender como é que esse insulto, como é que ele se dá, ok? Então, olha só, respira. Basicamente, o insulto neuronal muda o ambiente cerebral através de neurotóxicos, tá? Que entram no ambiente cerebral e promovem a neuroinflamação, a excitotoxicidade
que é a estimulação excessiva, ativação microglial sustentada, que gera um estado de alerta imunológico muito desgastante, que nunca relaxa, não dá oportunidade para o sistema regenerar. Tá? Aí tem as citocinas pró-inflamatórias e o estresse oxidativo. Então, tudo isso se traduz em desgaste, corrosão e impedimento à comunicação cerebral. Então, em síntese, esses são os principais fatores epigenéticos que interrompem o neurodesenvolvimento do ser humano. Agora, a invasão tóxica ocorre, logicamente, por meio do ar, da água e da comida, mas também por meio da radiação eletromagnética, tá? E das vacinas. No geral, os metais pesados e outros elementos residuais da indústria petroquímica, principalmente. Mas aí você tem os fertilizantes, a farmacêutica, tá? Esses resíduos permeiam, tá, os meios de produção e os itens de consumo de enorme escala. E, inexoravelmente, toneladas e toneladas desse lixo neurotóxico acaba permeando o meio ambiente quando ele é descartado, quer dizer, quando a gente joga fora, sabe, fora no rio, fora no mar, fora no ar, fora no solo. E aí a gente respira, bebe e come. Tudo isso. Tá? Então é o seguinte, além disso tudo, a gente tem o calendário de vacinação, que fala por si só. Só o calendário já conta a história, porque é uma coisa totalmente descabida. Tá? E pior ainda, essas vacinas usam elementos altamente tóxicos na formulação da chamada inoculação. Tá? E ainda em cima disso, a gente precisa contabilizar a eletrificação do planeta, que foi consumada com a internet. Tá? O insulto neuronal vem desse corpo, desse arcabouço, tá? Que eu acabei de descrever. Bom, pontuar uma coisa, que o fato é que a radiação eletromagnética excessiva, tá, representa um ataque constante no organismo, que passa despercebido porque é subliminar, quer dizer, radiação excessiva é um ataque que parte do contexto implícito do meio, da base invisível que suporta o que fica explícito na imagem que você vê ou no texto que você lê. Tá? Mas aí tem todo um arcabouço eletromagnético, tá? Operando tudo isso. Então, quando a gente examina questões de envenenamento e toxicidade, se você examinar isso devidamente, você vai notar que tanto o calendário de vacinação como a poluição eletromagnética recebem muito menos atenção do que deveriam. Tá? Então é o seguinte, olha, o regimento de vacinas é o seguinte, vacina quando nasce, aos 2, 4, 6, 12, 15 e 18 meses de idade. E ainda tem mais 15 vacinas até os 18 anos de idade. É. Ao mesmo tempo, um emaranhado de frequências eletromagnéticas sobrepostas e dissonantes, um entulho magnético, quer dizer, torres, linhas de transmissão de energia, forno de micro-ondas, Wi-Fi, celular, aparelho eletrônico de tudo que é tipo, no automóvel, no escritório, no quarto de dormir, enfim. Esse emaranhado dissonante faz a mobília eletromagnética do nosso ambiente. Então, olha, a gente estava no telégrafo em 1837, 200 anos atrás. Aí veio o radar em 1935, satélite em 1957, coisa vai evoluindo e agora a gente tem o Wi-Fi onipresente e a tecnologia 5G está entrando. E tudo isso ocorreu rapidamente e eletrificou a sociedade. Okay? Houve uma eletrificação.
E, logicamente, essa poluição eletromagnética afeta a saúde elétrica das células e a homeostase orgânica como um todo. Que a eletricidade é o meio de sinalização do neurônio, que é a unidade do sistema nervoso, que está contido no emaranhado elétrico do ambiente. Você está entendendo? Então, assim, o tema aqui é insulto neuronal. Então, não tem como a gente não ser afetado pela poluição eletromagnética. Ok? Mas, isso dito, a poluição da água serve para ilustrar a situação de forma mais emblemática. Tá? Porque a situação da água descreve a infiltração sistêmica dos neurotóxicos no organismo humano de forma mais palpável. A gente vê a água, a gente bebe água, a gente toma banho, a gente nada no mar, a gente transpira, a gente faz xixi, a gente se molha na chuva. A gente é 70% água. Né? Não é como o espectro eletromagnético, que é invisível e a gente sente os efeitos, não consegue ver a coisa acontecendo. Na água a gente consegue ver. Então, pensa que a água hoje tem flúor. Tá? Então, vamos lá. Resíduo industrial tóxico para as enzimas dos tecidos, que são necessárias para cada uma das transformações químicas que acontecem no seu corpo. E para ter clareza, a gente está falando do fluoreto, ok? Quer dizer, nós estamos falando da forma iônica do flúor, que é encontrada na natureza combinada ao alumínio. Tá? Estamos falando do fluoreto. Mas, além disso, a água também tem microplástico, que congestiona o aparelho intestinal. A água tem resíduo de vários medicamentos farmacêuticos, pílula anticoncepcional, estatina, inibidor de colesterol, antidepressivo, toneladas disso aí, tudo na água que a gente usa, ok? No próximo episódio, eu vou dar mais especificidade à discussão sobre o insulto neuronal. Tá? Eu vou pontuar a questão do alumínio. Tanto porque a toxicidade desse metal tem um papel significativo e comum nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas especialmente porque existe uma forma efetiva, 100% segura e barata de extrair o alumínio do corpo através da quelação oral. Tá? Isso pode ser extremamente útil para a grande maioria das pessoas. A gente vai falar disso aí. Tá? Então, até lá.